Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com o oferecimento da Bet Oficial da Nação, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. A gente também chega aqui lembrando que você pode garantir a sua casa em Orlando com a Vivi Homes Orlando, @Vivi Homes Orlando. Entre em contato com ela que ela vai te apresentar as melhores condições. Você pode investir ou morar em Orlando e, cara, são as melhores condições, é o melhor investimento no momento. Você não vai ficar milionário, mas você vai ter um investimento muito rentável, muito bacana, ou morar com as melhores condições possíveis. Também lembrar você que o programa Mais Slim de emagrecimento da Mais Cabelo é espetacular. Entre em contato agora mesmo, tem sempre uma Mais Cabelo perto de você em qualquer lugar do Brasil. Além disso, também nossos outros patrocinadores estão aí no comentário fixado. Peço para você compartilhar o vídeo em todos os grupos que você tiver de Flamengo. Tudo que você puder ajudar a gente aí, você vai estar contribuindo muito para o nosso trabalho. Olha só, eu quero começar aqui falando sobre possibilidades, né, de vendas e valores iniciais, tá? Porque são valores que podem aumentar caso o negócio fique maior depois. A gente vai falar aqui sobre o Michael, tá? E mandar um abraço aqui para o Túlio, o Túlio Mene, lá do nosso grupo lá grupo VIP que a gente tem no Zap. Ele falou aqui, a gente já está incluindo aqui um valor do Michael que eu vou explicar para vocês, mas, por exemplo, olha só, Matheus Gonçalves, que já me falaram que não querem vender por 3,5 à vista, a não ser que o BAP queira fazer a venda, porque foi negócio de presidente para presidente. Mas eu não venderia para o Cruzeiro. Mas se chegar alguma coisa nesse sentido aí, vamos colocar 3,5 milhões de euros. Michael à vista, 2,5 milhões de euros. O Fabrício Bruno, 7 milhões de euros à vista. O Alcaraz, 15 milhões de euros. O Gerson, 25 milhões de euros à vista, né? O Wesley, 25 milhões, possivelmente, mas a gente vai falar aqui sobre a proposta recusada, mas é uma expectativa de 25 pelo menos. Eu acho que chega a 30, tá? E da FIFA, 25 milhões de euros aí à vista. A gente está falando até agora aí de aproximadamente 100 milhões de euros, com possibilidades de negócios que já foram fechados e possibilidades. Flamengo podendo chegar aí a 650 milhões de reais, mais de meio bilhão de reais, somente em alguns pequenos negócios aí e outros maiores, como o do Gerson. E também o Alcaraz e situação aí de premiação da FIFA. Mas o Flamengo podendo atingir números impressionantes na temporada, mas o Flamengo está bem tranquilo. A gente vai falar sobre isso, está bem tranquilo com relação à questão de venda. Tá? Isso que ainda pode ter aí o Lohan, né, entre valor acima de 8 milhões de euros. O próprio Matheus Gonçalves pode sair mais caro. Tem o Wallace que o Wolverhampton também está querendo, né? O Wallace está chamando a atenção aí dos gringos. O Wolves já está de olho aí no Wallace. Então, tem o Alan jogando bem aí, né, que pode também acabar sendo negociado. Cara, mas acho que agora é difícil pela questão da lesão do Pulgar, mas se falava numa possível possibilidade de negociação do Alan. O Cebolinha, né, além do Michael, que eu vou explicar para vocês, o Cebolinha também deve ser negociado, é uma possibilidade, tá? Então, a gente trazendo aí para vocês as principais notícias do Flamengo. Olha só, a gente tem aqui, então, a situação do... Ih, rapaz, olha, Instagram novo aí, agora o oficial do Agustin Rossi, tá? A gente está gravando aqui, enquanto eu estou gravando, eu recebi aqui do staff do Agustin Rossi que o Rossi tem um novo Instagram, tá? Com apenas 9 seguidores. Esse sim é o Insta oficial. O outro Instagram do Rossi era um Instagram que não era oficial, todo mundo achava que era oficial. E eu vou passar para vocês agora aqui, né? @Rossi_Agustin, tá? Esse é o Instagram oficial do Rossi agora, tá? Então, seguindo aqui já, tá? E mostrando para vocês aqui, ó, é esse aqui, tá? Com essa foto aí, tá? Esse é o Insta oficial do Rossi.
A primeira foto é essa daqui, tá? Então, o Rossi aí, que conversou, teve reunião hoje dos representantes dele com o Flamengo. O Júlio Miguel Neto estava falando comigo que o que passaram para ele, a informação da reunião foi nossa, e o Júlio falou que conversou com fonte ligada à diretoria e que o contrato novo do Rossi deve ser até 2028, mas ainda não fecharam nada, só que o contrato deve ser até 2028, tá? Então, a gente comunicando a galera aí que o Rossi agora tem um novo Instagram. Galera, se vocês puderem fazer, eu tô gravando, puderem postar isso aí, o Rossi, o Instagram oficial do Rossi agora, tá? Vamos lá. Passar para vocês aqui a situação do Michael, que eu estava falando. Por que eles falaram aí de um valor aí de 2,5 milhões de euros, de dólares, o nosso pessoal do Clube VIP aí, por que eles falaram disso? O Al-Ula, clube da segunda divisão da Arábia Saudita, comunicou ao Flamengo o interesse na contratação do Michael por empréstimo. Proposta de 2,5 milhões de dólares, cerca de 14 milhões de reais, tá? E aí, a proposta aí, então, é por um contrato de 1 ano, com opção de compra por mais 4 milhões de dólares, aproximadamente 22,5 milhões de reais. Um total aí de quase 7 milhões de dólares, tá? Então, como eu falei, é mais do que os 2,5, mas é um negócio interessante, tá? O formato aí do negócio ainda está sendo discutido entre as partes, com a possibilidade de inclusão de metas que tornariam aí a aquisição em definitivo pelos sauditas. O Michael deixou a decisão nas mãos da diretoria do Flamengo, que avalia os possíveis cenários. Então, o Michael podendo sair para a segunda divisão saudita por 6,5 milhões de dólares totais. Tá? O Flamengo vai buscar metas fáceis de serem batidas, então é possível que o Michael saia por um total aí de 37 milhões de reais. Então, a gente trazendo essa informação. Eu, sinceramente, acho que o Michael não atravessa uma boa fase no Flamengo. Seria aí um bom negócio para o Michael, tá? E para o Flamengo também. Então, olha só, trazer a informação do Wesley aqui, segundo o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo recusou. Eu estava sabendo já que o Flamengo estava recusando a proposta pela Roma, tanto eu quanto a Raíza Simplício, a gente tinha essa informação logo cedo. E a explicação que deram para a gente é que eles entendem que a meta de venda já tinha sido atingida, tá? De 40 milhões de euros já tinha sido atingida, e o Flamengo terá tranquilidade para avaliar propostas por Wesley e por outros jogadores, tá? Então, o Flamengo terá tranquilidade para manter o lateral direito e só aceitar vender em caso de uma proposta realmente considerada irrecusável. E aí, o Vene trouxe valores, tá? Que o Flamengo recusou a proposta da Roma, né, que foi até trazida pelo Fabrício Romano, e a oferta de 20 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros por meta, totalizando 22 milhões de euros, cerca de 141 milhões de reais. Entre o clube italiano e os empresários do atleta já está tudo acertado, a gente já tinha trazido isso aqui, incluindo base salarial e tempo de contrato. No entanto, a diretoria rubro-negra optou por recusar a proposta, tá? Então, essa foi aí a notícia aí trazida pelo Vene e também pela nossa equipe, com algumas informações aí exclusivas, tá? Então, a gente trazendo aí informações da possível saída do Wesley. Nesse momento, o Wesley fica e o Wesley será, então, relacionado para o jogo diante do Santos. Treinou normalmente, tá? O Flamengo recusou essa primeira proposta e o jogador, então, deve ser mantido aí pelo Felipe Luiz na equipe titular. Até porque o Varela tem jogado ali na esquerda. Eu até falo que eu queria ver como é que vai ser o Vinha nesses próximos jogos, como é que ele vai se sair. O Vinha, eu tenho muita fé no Vinha. Olha só, o Matheus Cunha tem um jogador aí, tem mais um Matheus aí a caminho do Cruzeiro. Além do Matheus Gonçalves, Matheus Cunha. O Matheus Gonçalves, o negócio deu uma emperrada, né? É de presidente para presidente que eles estão negociando. Mas o Matheus Cunha pode estar de saída para o Cruzeiro também. O Cruzeiro avançou nas conversas. O Cruzeiro que é todo mundo do Flamengo, né? O Cruzeiro avançou nas conversas aí para acertar a contratação do goleiro Matheus Cunha, visando a temporada 2026. Está sem espaço no Flamengo, na verdade é reserva do Rossi. Tem vínculo com o Flamengo até o fim do ano,
que já permite uma assinatura de um pré-contrato com outra equipe. A estratégia, né, segundo o perfil Toca da Raposa, a estratégia da Raposa é garantir a chegada do jogador sem custos de transferência, aproveitando a proximidade do término do vínculo com o Flamengo. O negócio ainda não foi fechado, mas o Clube Mineiro trabalha com otimismo para concretizar o acordo. Lembrando que o Flamengo não procurou o Matheus Cunha para renovar seu contrato, que encerra no final do ano. Então, isso favorece, inclusive, essa possível saída do Matheus Cunha, né? Enquanto isso, o Flamengo negocia aí a renovação do goleiro Agostinho Rossi. Para a gente fechar aqui o vídeo dessa noite, aí tarde para a noite, o Pedro se posicionou e eu acho que foi muito mal, viu? Eu acho que o Pedro foi muito mal. Bateu de frente com o Felipe Luiz, tá? Não pediu desculpa, se mostrou muito, cara, um cara. Pô, eu não esperava isso dele. Eu não esperava isso do Pedro, tá? Que ele fosse tão rancoroso, que ele não pudesse abaixar um pouco a cabeça, pedir desculpa e tal. Eu sei que no futebol não tem santo, que ele pode estar achando que está certo, o Felipe está achando que está certo, mas eu, sinceramente, faço a leitura que o Felipe nessa está muito certo. E olha, ele postou o seguinte: uma vez esclarecido internamente, venho a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho o maior respeito e gratidão sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. É inegável que me senti desvalorizado e exposto após um membro, entre aspas, como quem diz assim, não é tão membro assim, do departamento de futebol do clube, ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia. Conquistei títulos importantes e um lugar na história. Esperava mais respeito. Lembra muito a matéria que o Globo Esporte postou, né? Se foi o Pedro que vazou a própria reunião a portas fechadas com os jogadores ou a sua assessoria, não dá para saber, mas lembra muito, tá? Eita, a cachorrada tá aqui. A Zuca se assustou. Então, ele fala: é evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Falando do o negócio foi uma semana atrás, do vazamento dos prints do Boto lá com o Mauro César. Uma semana atrás. O Felipe falou que já estava há muito tempo vindo mal nos treinos, né? Não tenho vaidade e assumo que durante a última semana meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros, por isso, inclusive, não fui relacionado. A explicação para não estar relacionado era simples e clara. Agora ele fala do Felipe, tá? Ele está falando do Felipe, que a explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Tá criticando o Felipe por ter falado com desrespeito. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado internamente. Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa. Saudações rubro-negras. Eu achei desnecessário, os torcedores também, a maioria, achando que ele deveria ter pedido desculpa aos jogadores, aos torcedores e ao Felipe Luiz. O personal Diego Marques: obrigado por tudo, Pedro. Tchau. Também não precisa ser tchau, mas ele tem que entender que o Flamengo está acima dele e que ele tem que respeitar o Felipe, o treinador, e tem que respeitar a torcida, né? O Sávio Augusto AGV: parabéns, mimado. Agora vai treinar, cara. É isso aí, vai treinar. E tem que treinar muito para jogar a Copa do Mundo, né? Ele quer jogar a Copa de 2026 pela seleção, ele tem que treinar muito. Tem que conquistar o seu espaço de novo. O Vitor Vila: conta tudo para sua mãe, Kiko. Pô, aí também. O Johnny Silva: para mim já não faz mais falta. Obrigado, boa sorte, se for o caso. Cara, eu acho que falta ele faz, tá? O ideal era todo mundo se entender e isso tinha que partir dele. Meu amigo DJ Luca: pedir desculpa que é bom nada, lamentável, era melhor ter ficado calado. Concordo. O C. Alexandre 7 provavelmente vai sair do Flamengo. Mas se o Flamengo tem que querer vender. Eu botava de castigo até ele entender que ele tem a obrigação de treinar, ganha muito, ganha salário altíssimo, que se ele ganhasse o salário mínimo, não, ele ganha salário altíssimo. Tá ganhando muito bem para ficar de mimimi. Tem que ir lá treinar, jogar e buscar a vaga dele na Copa do Mundo, sem encher o saco, né?
O Danilo Costa, isso, fica chateado com o Felipe e dá a resposta em campo. A nação agradece. Né? Então, olha só, a Ivaneide Lima, acima do tom e desrespeitosa. Primeiro, o Felipe Luiz não subiu o tom e nem o desrespeitou. Segundo, que quem quer respeito tem que respeitar. Perfeito, tá? O Dimas Nascimento, mimizento, e eu tô falando, cara, tem que parar com esse mimimi, ir lá treinar, conquistar a vaga e jogar, porra. Né? Vamos seguir em frente, o Gosto de Perfume mandou aí. O N. Doug, não, cara, o Rogério Ceni já tinha feito a mesma coisa, crítica, o Sampaoli, o Davi Luiz, Dorival Júnior, exatamente a mesma crítica. Então, não foi por essa semana. A galera aí concluindo que ele tem feito isso com outros treinadores, né, e jogadores, e agora surge como se fosse apenas pela questão dos prints do Boto, que está errado, tá? Já falei aqui, o Boto está muito errado, fala demais, vaza informação que é desnecessária falar com a imprensa certas informações. Acho que ele erra, ele peca nisso. É melhor, às vezes, negar ou não falar nada do que ficar falando demais. Falou, mas não é por isso que o Pedro está mal, não. Tá? E eu acho que está criando tempestade em um copo d'água. E se ele quer ir para a Copa do Mundo, como eu falei, tem que jogar. Tem que jogar e tem que buscar. Tá certo? É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!